Olá, bom dia. O Jornal da Manhã começa agora com o que é a notícia aqui na região. Sabe aquela prática de fazer exames de laboratório em jejum? Se não for uma recomendação médica, não é mais necessária para exames como colesterol e de triglicérides. A mudança, além de proporcionar mais conforto ao paciente, contribui para diminuir o congestionamento nos laboratórios no início da manhã. Dona Lavina saiu de casa cedo para vir fazer uma série de exames em um laboratório aqui no centro. A última vez que se alimentou foi ontem à noite. Estou em jejum, desde 7h30. Muita gente faz como Dona Lavina, fica em jejum por um longo período quando vai fazer exames, mesmo sem saber se é necessário ou não. Mas desde dezembro, uma recomendação está sendo encaminhada aos laboratórios, dispensando a obrigatoriedade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico. Que contemplam os exames de colesterol total, de LDL, HDL e triglicerídeos. Isso é uma tendência mundial, porque várias entidades europeias e americanas já estão seguindo tal prática. Os avanços na ciência e a constatação de que o consumo de alimentos antes da realização desses exames tem pouco ou nenhuma interferência nos resultados contribuíram para a flexibilização. Um exemplo disso é a química seca, uma metodologia de ponta e única ecologicamente correta, onde nós fazemos 100% dos nossos testes bioquímicos. Com essa recomendação, acredita-se que os riscos e transtornos das crianças, gestantes, idosos e diabéticos vão ser menos frequentes. Pensando no bem-estar e principalmente na segurança de pacientes diabéticos, insulinos dependentes, de crianças, de idosos e de gestantes, pensando-se também em melhores condições nos horários de pico do laboratório, ou seja, menos filas. O pessoal costuma vir aos laboratórios bem cedo, em jejum, com fome. Geralmente pega uma ficha, ordem de chegada, e fica até tarde, às vezes com mal-estar. Maria Tânia mesmo já passou mal várias vezes por estar muito tempo em jejum para fazer exames. Ontem mesmo eu passei mal. Fiquei esperando para fazer o exame, não consegui, não tinha passado já do horário e eu me senti muito mal. Mas é importante ressaltar que a orientação do médico deve sempre ser seguida. Se o jejum for solicitado, deve ser respeitado. A chuva deve continuar pela região. Confira a previsão completa no mapa. Uma quinta-feira com predomínio de sol, mas com chuva a qualquer hora em Tanque Novo. Variação de temperatura entre 17 e 24 graus. Céu nublado com chuva passageira em Brumado. Oscilação térmica entre 20 e 30 graus. Sol entre nuvens, períodos de céu nublado com chuva rápida em Vitória da Conquista. Variação entre 17 e 27 graus. Sol com muitas nuvens, sem chuva na sexta-feira. Menor temperatura de 18 graus e maior de 26. Sábado chuvoso em Vitória da Conquista. Mínima de 18 e máxima de 23 graus. Pois é, e com a chuva forte em Vitória da Conquista, a Defesa Civil orienta moradores a terem atenção e procurar a Defesa Civil caso volte a chover. O repórter Edson Nunes tem mais informações. Nesse período chuvoso, aumenta a preocupação, principalmente para quem mora em área de risco. E sobre isso eu converso agora com o capitão e coordenador da Defesa Civil do município, o Baldino Figueiredo. Capitão, quais os cuidados que a população deve ter para quem mora principalmente em área de risco? O grande cuidado é evitar descartar lixos em locais indevidos, principalmente nos terrenos baldios. E também os nossos amigos carroceiros não descartar resto de matéria de construção em locais indevidos, porque isso pode causar problema. Então, nós apelamos para a população que jogue o lixo no lixo e não nos locais indevidos. E também aos carroceiros, nós solicitamos da Secretaria de Serviço Público que oriente os carroceiros a jogar esse descarte, descartar esse material de resto de construção em locais determinados para evitar problemas futuros. Porque nós tivemos precipitação de água que era previsto para um mês, nós tivemos em uma noite. E isso nos pega de surpresa. Como é que é o trabalho da Defesa Civil diante desse período chuvoso? O grande trabalho da Defesa Civil é de prevenção e proteção da população do nosso município. Isso nós viemos fazendo ao longo do mês, ao longo do dia e também ficamos a postos através do telefone 199 para atender às necessidades da população, caso haja necessidade. A Defesa Civil do município também tem um mapeamento de áreas de risco e também pontos críticos. Como é que funciona isso?
Nós estamos monitorando dia a dia, principalmente 5 dias antes, quando temos a informação de que haverá chuvas, nós estamos monitorando esses pontos críticos, pontos de risco e pontos de atenção também, que esses pontos merecem uma atenção para que nós não sejamos surpreendidos com as chuvas prometidas dentro desse período em que nós estamos precisando tanto de água. Visualizou uma rachadura no muro ou na parede da casa? Como é que é essa situação? Sempre que há uma informação ou mesmo alguém ligando, informando, uma equipe, através de um engenheiro e um técnico em defesa civil, vai até o local, faz um monitoramento, faz um laudo técnico, e esse laudo técnico é encaminhado às secretarias que pode tomar as providências devidas, que é a de infraestrutura ou a Secretaria de Serviço Público. Quem mora na zona rural, a situação também das estradas. A situação das estradas, que antes eram ruins, com as chuvas agora ficaram péssimas. Isso aí é até um contrassenso, mas o que acontece é que a chuva, que está ajudando ao homem do campo, também pode atrapalhar o nosso fornecimento de água para o consumo humano. Capitão, muito obrigado pelas informações. Eu volto ao estúdio. Agora a gente fala de economia. Mesmo com o dinheiro curto, os especialistas recomendam poupar. Não importa a quantia, mas sim o hábito de reservar uma parte do que se ganha. Guardar um dinheirinho tem sido cada vez mais difícil. O orçamento está apertado. O salário mal está dando para pagar as contas, imagine poupar. Atualmente está um pouco difícil, né? Pela crise que estamos vivendo, então, mas sempre que possível eu procuro guardar um pouco, pensando na saúde, principalmente, né? Não tá fácil para ninguém. Quem tinha o costume de deixar uma quantia na poupança não tá mais conseguindo fazer essa reserva. Não tá dando, não. Só para despesa mesmo. E seu Laureano não é o único. Segundo uma pesquisa que foi lançada agora no início do ano, 62% dos brasileiros não guardam dinheiro. Um dos fatores que contribuem para isso é o rendimento da poupança, que está baixo. A partir de 2015, 2014, 2015, esse rendimento ele tem sido menor do que a inflação. E quando isso ocorre, o valor da caderneta ele se torna menor. Né? O rendimento se torna menor. A crise econômica que o país ainda enfrenta também influencia nessa mudança de comportamento. Segundo o economista, o custo de vida aumentou e a renda dos trabalhadores diminuiu e muitos não fazem um planejamento. Elas não planejam o seu consumo para que possam poupar, o mínimo que seja. Se não se planejar, a tendência é se complicar cada vez mais. Mesmo que o investimento na poupança não esteja compensando, ainda é recomendado para quem ganha pouco. Primeiro, pela facilidade de você abrir uma caderneta de poupança. Segundo, porque ela não tem prazo de carência. Você pode fazer o resgate também, qualquer limite de valor, respeitando-se, claro, o limite diário de resgate de cada banco. E você pode ainda ter essa reserva guardada. Então, você tem um controle direto sobre essa poupança. Tem gente que ainda tem esse cuidado e tira uma pequena parte do que ganha como prevenção, pensando no futuro. Ainda de acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, a maioria das pessoas que fazem reservas busca se proteger de imprevistos, como doenças e morte de familiares. Por causa de uma doença, né? Por causa mesmo da morte, que quem é vivo é mortal. A redução do consumo é a dica dada pelo economista. Cortar as despesas que puder cortar e diminuir os gastos. Consumir o estritamente necessário. É a alimentação, a saúde, a escola e tentar poupar. O mínimo que você puder, o que sobrar você tentar poupar. Fique agora com as notícias estaduais aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para todos nós.